Olá, eu me chamo Leandro Favaretto, fiz parte do Programa de Iniciação Científica da UEM e hoje apresentarei o projeto intitulado Aplicação de um modelo de simulação do processo de digestão anaeróbia em software de licença gratuita DWSim. Fui coorientado pelo professor Daniel Tait Vareschini e orientado pela professora Caliane Bastos Borba Costa. Passando para uma contextualização do projeto, nós sabemos que um dos grandes desafios da modernidade é o constante aumento de demanda por energia e a busca de fontes para suprir essa demanda. Diante disso, numerosas pesquisas estão sendo desenvolvidas em busca de fontes de energia sustentáveis que sejam viáveis economicamente e que sejam capazes de, pelo menos, reduzir a utilização de combustíveis fósseis. Neste sentido, o biogás se mostra um combustível de grande potencial, pela sua capacidade de ser produzido a partir de resíduos orgânicos num processo conhecido como digestão anaeróbia. Composto majoritariamente de dióxido de carbono e de metano, esse gás pode ser utilizado para geração de energia térmica ou geração de energia elétrica. A modelagem matemática do processo de digestão anaeróbia é útil para projeto, simulação e otimização de plantas industriais. E por conta disso, diversos modelos de digestão anaeróbia já foram desenvolvidos, mas a maioria destes foram aplicados em simuladores de processo comerciais, como por exemplo o Aspen Plus ou o Aspen HiSys, ou em outras plataformas de licença comerciais, como o MATLAB. Nesse sentido, o objetivo desse projeto foi implementar o modelo desenvolvido no simulador comercial Aspen Plus por Rajendran e outros autores no simulador gratuito DWSim, de modo a democratizar e incentivar as pesquisas de modelagem e de gestão anaeróbia para o âmbito gratuito. Além disso, um objetivo secundário deste projeto é comparar os resultados das simulações feitas no DWSim com experimentos reportados na literatura e também com os resultados de modelos em softwares comerciais. Agora falaremos sobre algumas considerações acerca do modelo desenvolvido. No modelo desenvolvido, a etapa de hidrólise da digestão anaeróbia será modelada por reações de conversão fixa. Em contrapartida, as demais etapas da digestão anaeróbia, acidogênese, acetogênese e metanogênese, foram modeladas por reações cinéticas de primeira ordem, ou seja, seguem a equação RA é igual a menos KCA. As constantes de velocidade específica de cada uma das reações cinéticas, ou seja, o fator K, é dependente de fatores de inibição, e essa inibição pode acontecer por pH, substrato, amônia ou gás hidrogênio. Falando um pouco agora da implementação do modelo no software DWSim, o presente trabalho seguiu a mesma metodologia que foi descrita por Rajendran e outros autores, com apenas algumas adaptações específicas para o DWSim. Dentre elas, primeiramente, teve que ser feita a implementação de novos compostos que estavam ausentes na base de dados do DWSim, mas que estavam presentes no modelo. Segundamente, houve a implementação das reações químicas de conversão e cinéticas, como comentado anteriormente. E, por último, teve que ser feita uma adaptação dos blocos de cálculo de fatores de inibição que estavam escritos no Aspen Plus em linguagem de programação Fortran para a linguagem de programação Python, pois é a linguagem que permite conectividade com o software DWSim. O modelo implementado, por fim, consistiu em uma simulação no DWSim com 57 componentes e 45 reações químicas, e objetivou prever a produção de biogás a partir de qualquer substrato, desde que a operação acontecesse na faixa de temperatura de 35 a 55 graus Celsius, com exceção se houvesse inibição de pH, pois a mesma não foi implementada no modelo, por ainda não estar implementado no DWSim. Aqui podemos observar como é a simulação implementada no DWSim. Pontos de destaque são o reator de conversão, onde acontecem as etapas de hidrólise, e o CSTR, onde acontecem as demais reações cinéticas que representam as demais etapas do processo de digestão anaeróbia. Quanto aos resultados obtidos, para a validação do modelo simulado, utilizaram-se 5 casos de estudo, com substratos, temperaturas, tempos de residência e configurações de processo diferentes. Cada um desses casos, os seus resultados estão reportados na tabela 1. Aqui podemos observar a tabela 1, que contém os resultados de cada um dos casos simulados pelo simulador. Vamos então observar primeiramente os substratos. Aqui na coluna de substratos, nós podemos observar
quais foram os substratos que foram biodigeridos em cada um dos casos estudados. Importante destacar que Db significa dejeto bovino, Dbdt significa dejeto bovino digerido termofilicamente e Ds significa dejeto suíno. No quinto caso, onde se estudou a codigestão, ou seja, a digestão anaeróbia com a mistura de 2 ou mais substratos, nós tivemos 5 variações. No caso 5A, o substrato foi 100% dejeto bovino. No caso 5B, nós tivemos o substrato 4 partes de dejeto bovino para 1 parte de dejeto suíno, e assim por diante. Aqui na terceira coluna, nós podemos observar a temperatura na qual a operação ocorreu. É importante destacar que no quarto caso, nós tínhamos uma digestão seriada, ou seja, 2 bioreatores conectados em série. E aqui nós temos a temperatura média de cada um desses reatores. Na quarta coluna, nós podemos observar o desvio volumétrico percentual, que representa a diferença entre a produção de biogás reportada no experimento e a prevista pela simulação. Enquanto que na quinta e na sexta coluna, nós conseguimos observar a pureza de metano no biogás reportada pelo experimento e a pureza de metano no biogás prevista pela simulação. Como a gente conseguiu observar na tabela anterior, a gente pode observar que o modelo aplicado em geral não foi capaz de prever a produção de biogás para as condições analisadas, reportando erros de até 63%. E alguns fatores que podem ter contribuído com esses erros do modelo são as diferenças na operação dos bioreatores, a quantidade e tipo de inóculo utilizado e a ausência de informações acerca da composição dos substratos utilizados nos devidos experimentos. O que isso significa? Significa que o dejeto bovino utilizado no caso 1 pode ter uma composição diferente do dejeto bovino utilizado no caso 4 e no caso 5. Como esses casos experimentais não reportaram qual a composição do dejeto bovino utilizado no experimento, teve-se que utilizar um outro artigo de referência que trouxe a composição do dejeto bovino, e essa composição foi utilizada para todos os casos em que o dejeto bovino foi utilizado como substrato. Também podemos destacar que o caso 1, que estava presente em ambos os simuladores, tanto o Aspen Plus quanto o DWSim, revelou uma diferença pequena entre os resultados reportados por ambas as simulações, uma diferença de apenas 0,6%. Na conclusão, podemos dizer que os objetivos do trabalho foram cumpridos, o modelo foi aplicado e os resultados foram comparados tanto com experimentos reportados na literatura quanto com as simulações feitas em Aspen Plus. A baixa diferença de 0,6% apresentada anteriormente entre os resultados reportados pelos dois softwares nos leva à conclusão de que a reprodução do modelo foi feita com sucesso. Quanto à disparidade com relação aos resultados experimentais, comentado anteriormente que os melhores resultados poderiam ter sido obtidos com uma caracterização físico-química de cada substrato utilizado em cada um dos experimentos. Gostaria de prestar meus agradecimentos aos ouvintes pela atenção, há também ao EN pela oportunidade de desenvolver este projeto e também ao Daniel Wagner, criador do DWSim, por todo o auxílio prestado durante o desenvolvimento do projeto. Obrigado e até a próxima!